Esta jornada começa na cidade histórica de Williamsburg, antes de seguir para o rio James e as casas de fazenda ao longo de suas margens. Mais à frente está Jamestown, aonde os primeiros colonizadores ingleses chegaram no século XVII. Depois, segue para Yorktown e a rendição dos ingleses a George Washington no fim da Guerra de Independência. Mais ao sul está Hampton e o enorme Forte Monroe. Do outro lado do estuário está Norfolk, a maior base naval do mundo. No litoral está o popular resort de Virginia Beach, com vista para a entrada da Baía de Chesapeake. A viagem nessa península intocada de riachos e pântanos termina na ilha de Assateague, com seus cavalos selvagens. O rio James percorre o estado da Virgínia, o 10º a se juntar à União. O nome homenageia Elizabeth I, a rainha virgem da Inglaterra, e ao longo do rio se encontra o início da história da América do Norte. Uma parte importante dessa história pode ser vista em Williamsburg, especialmente em sua parte colonial. Ela é a interpretação de uma cidade colonial, com construções antigas restauradas e edifícios destruídos que foram recriados. A ideia é que os visitantes sintam a atmosfera e entendam o modo de vida dos colonos do século XVIII. E que apreciem, particularmente, como os líderes revolucionários viviam. Os visitantes são recebidos por intérpretes em trajes coloniais, que usam a língua e o sotaque da época. Funcionários de todas as lojas e tavernas usam roupas antigas. A modernidade fica de fora do terreno de 120 hectares. Carros não entram, e carroças e carruagens circulam pelas ruas. Este enorme projeto histórico começou nos anos 30 com o generoso apoio financeiro de John D. Rockefeller. Prédios foram resgatados e trazidos ao local. Outros foram restaurados lá mesmo. Alguns, como o Palácio do Governador, foram reconstruídos a partir do plano original. Outros, como a Igreja Bruton, estão em pé há quase 300 anos. O pároco, Reverendo Dr. Goodwin, começou uma bem-sucedida campanha para restaurar Williamsburg, juntando dinheiro para reconstruir a igreja. Nos anos 20, ele percebeu que muitos prédios antigos estavam em péssimas condições. Se nada fosse feito, eles poderiam ser destruídos para sempre. Ele foi apresentado à família Rockefeller, que se comprometeu financeiramente com o projeto. O projeto foi mantido em segredo enquanto eles compravam prédios antigos na surdina, para evitar inflacionar os preços dos imóveis locais. Depois de 2 anos comprando casas do século XVIII, Goodwin e Rockefeller anunciaram os planos para criar Williamsburg. Hoje, este museu vivo é uma das maiores atrações do estado, com cerca de 1 milhão de visitantes por ano. Mas manter Williamsburg é caro, e em 2007, eles decidiram vender a casa de fazenda Carter's Grove, que John D. Rockefeller tinha comprado em 1969 para o museu. A casa foi construída em 1755 para Carter Burwell e nos 200 anos seguintes teve vários donos, até ser adquirida pela Fundação Williamsburg e aberta ao público. Ainda assim, estava cada vez mais difícil atrair um número suficiente de visitantes, já que a casa estava a cerca de 11 quilômetros do museu principal. Então eles decidiram vendê-la com a condição de que a casa e a paisagem fossem preservadas integralmente. Ao longo do rio James, há muitas outras casas de fazenda. A Fazenda Shirley é a mais antiga em atividade na Virgínia e um dos negócios familiares mais antigos dos Estados Unidos, operando desde 1614. A atual casa é de 1723 e foi construída para a família Hill. Ela é conhecida como a Grande Casa e está quase toda em seu estado original. Tabaco era a principal lavoura
E nessa época, o mercado europeu queria sempre mais. Escravos foram usados por razões econômicas, já que o cultivo do tabaco era muito trabalhoso e era necessário produzir em grande quantidade. No século XVIII, as lavouras de tabaco se espalharam pelo estado para satisfazer a demanda. A escravidão foi abolida finalmente em 1865 e os escravos que permaneceram foram contratados e viraram arrendatários. Era prudente construir ao longo do rio, já que ele era um corredor de importação e exportação na Virgínia até a chegada da ferrovia. 250 anos atrás, grandes navios levavam tabaco do Novo Mundo para o Velho Mundo, do outro lado do Atlântico. Ainda hoje existe movimento no rio, por ainda ser uma das melhores formas de entregar cargas grandes e pesadas. Na margem leste, fica outra propriedade, a Fazenda Berkeley. A família Harrison construiu esta casa de tijolo de 3 andares em 1726. Ela serviria de casa para 2 presidentes americanos, William Henry Harrison, em 1841, e seu filho Benjamin Harrison, em 1889. Berkeley também é conhecida por 3 eventos. Foi onde o toque de corneta taps foi composto e tocado pela primeira vez em 1862. Foi onde o primeiro uísque Bourbon foi destilado em 1621. E talvez a ocasião mais famosa tenha sido quando a Fazenda Berkeley foi a sede do primeiro Dia Oficial de Ação de Graças em 1619. É possível sentir a história ao longo do rio. Alguns quilômetros abaixo, onde opera a balsa entre Jamestown e Scotland, está o primeiro povoado inglês da América. Ele foi estabelecido pela Companhia Virgínia de Londres em 1607, 13 anos antes de os peregrinos do Mayflower chegarem a Massachusetts. Foi ali que, em 14 de maio, 104 homens e meninos começaram um povoado às margens do rio James, batizado em homenagem ao rei Jaime I, ou James em inglês. O lugar era bom para os barcos no rio, mas o terreno era pantanoso, ruim para plantar e infestado de mosquitos. Além disso, estava no meio do território chefiado por 14 mil índios algonquinos. Após muitos anos de privações, fome, doenças e ataques dos índios, a colônia sobreviveu e veio a se tornar a primeira colônia inglesa permanente da América. A estátua é do capitão John Smith, um dos primeiros líderes, que ficou associado a Pocahontas, a menina índia que se tornou cristã e casou com um dos colonizadores. John Smith também liderou a chamada Nova Inglaterra e disse: "Aqui, cada homem será senhor e proprietário de seu próprio trabalho e terra. Se ele não tiver nada além das próprias mãos, poderá enriquecer rapidamente pela indústria." Mais acima do povoado original está um Forte James recriado e um porto, onde os visitantes podem experimentar o modo de vida dos primeiros colonizadores. O Museu Vivo foi construído em 1957, no aniversário de 350 anos da primeira chegada. Aqui, as pessoas aprendem e vivenciam diversas atividades, incluindo a plantação de tabaco, observam enquanto ferreiros forjam objetos de metal, praticam tiro com mosquete e até experimentam armaduras. No pequeno porto, há réplicas dos 3 barcos que trouxeram os colonizadores. Eles se chamavam Discovery, Godspeed e Susan Constant, que era o maior navio do grupo. Os navios são navegáveis e, às vezes, vão a outros eventos históricos. A bordo, os visitantes podem experimentar a vida no mar, subir num beliche de marinheiro, manejar o timão e aprender a lidar com o cordame. Eles podem ver com seus próprios olhos as duras condições que os colonizadores e os tripulantes tinham que enfrentar. É tudo muito fácil no mundo moderno,
onde se pode cruzar o Atlântico em voos de poucas horas. As pessoas esquecem que em 1607 a viagem demorava 4 meses e meio. 24 quilômetros a leste, no rio York, está um dos mais importantes lugares históricos dos Estados Unidos. Foi em Yorktown, em 19 de outubro de 1778, que o general inglês Lord Cornwallis entregou suas forças a George Washington e terminou efetivamente a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Em agosto de 1781, Washington soube que o exército inglês estava acampado em Yorktown. Ele marchou com seu exército de Nova York e, no caminho, se juntou a forças francesas, que eram suas aliadas contra os ingleses. O bombardeio e a batalha foram sangrentos. Os ingleses dependiam de reforços que não chegaram a tempo. E quando Cornwallis tentou recuar pelo rio York para escapar, ele perdeu os barcos numa tempestade. Com pouca munição, ele foi obrigado a se render. Apesar de o conflito ter durado mais um ano, essa grande derrota inglesa abriu caminho para sua antiga colônia americana se transformar nos novos Estados Unidos. O monumento em Yorktown, comemorando a vitória, só foi construído em 1884, apesar de ter sido autorizado um século antes. Em cima dele está a figura da liberdade. Alguns quilômetros ao sul está Langley, e uma das mais antigas bases aéreas em funcionamento contínuo dos Estados Unidos, estabelecida em 1916. Em 2010, a base aérea de Langley foi ligada ao Forte Eustis, formando a base conjunta Langley-Eustis. No lado da aeronáutica, ela abriga a ala 633 da base aérea. A missão da base é manter a habilidade de lançar missões globais rápidas e a superioridade aérea dos Estados Unidos ou exércitos aliados. Entre os muitos aviões operados na base está o F-15 Eagle, bem como o Lockheed Martin F-22 Raptor, introduzido em 2005. Porém, com o custo de 150 milhões de dólares por aeronave, seu futuro está em risco. Perto de Langley está o enorme Forte Monroe, construído nos anos 1830. Na época, ele era chamado de Gibraltar da Baía de Chesapeake, por sua posição estratégica na península que guarda o rio James, bem como a base naval de Norfolk, que vem a seguir. Apesar da Virgínia ter se alinhado com as forças confederadas do Sul durante a Guerra Civil, o Forte Monroe permaneceu sob o controle das forças da União. Escravos fugidos do Sul encontravam um refúgio seguro se conseguissem chegar até o forte. O forte foi rearmado durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Com o desenvolvimento de bombardeiros de longo alcance, o forte se tornou obsoleto. Mas foi somente em 2011 que o Forte Monroe foi finalmente desativado. O navio americano Bulkley, de classe Arleigh Burke e posto em serviço em 2001, sai para o mar em patrulha. Durante as operações em 2011, o navio participou da captura de 75 piratas somalianos, como parte de uma força-tarefa combinada que lançou mísseis contra alvos na Líbia. O porto base do Bulkley é Norfolk, onde está baseada a frota americana para os oceanos Atlântico e Índico e para o Mar Mediterrâneo. Na entrada do rio Elizabeth fica Sewell's Point e a estação naval de Norfolk, da época da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial em 1917. Ela tem 11 quilômetros de píeres e desembarcadouros que acomodam 75 navios de guerra. É a maior concentração de forças navais dos Estados Unidos, bem como a maior base naval do mundo.
Antes da era do petróleo, todos os navios precisavam de carvão, e em grande quantidade. Virgínia era, e ainda é, rica em carvão. E em Lambert's Point fica uma das maiores unidades de movimentação de carvão do mundo, que tem história desde os anos 1880. Mais à frente, no rio Elizabeth, está o Estaleiro Naval de Norfolk, que constrói, reforma e conserta os navios da Marinha. É a maior instalação do tipo nos Estados Unidos e remonta aos tempos do domínio britânico. Ele foi fundado em 1767 e chamado de Estaleiro Gosport. Depois da Guerra de Independência, o Congresso americano aprovou um ato que retomou o controle da instalação, mas a Guerra Civil trouxe o desastre ao estaleiro. Quando a Virgínia se juntou à Confederação em 1861, o comandante que apoiava a União ordenou que ele fosse destruído. Mas era tarde demais e o Exército do Sul tomou o controle. Quando, por sua vez, eles saíram de lá, realmente o destruíram. Enquanto estava sendo reconstruído, já pelas forças da União, ele foi batizado de Estaleiro Naval de Norfolk. Na Segunda Guerra Mundial, 43 mil pessoas estavam empregadas e cerca de 7 mil navios foram construídos. Depois da guerra, o estaleiro mudou de construção para reparos. E hoje é um dos poucos lugares onde há uma doca seca grande o bastante para acomodar um porta-aviões nuclear. Parado em um cais permanente no porto está o USS Wisconsin, um navio de guerra de classe Iowa. Ele foi lançado em 1941, pesando 45 mil toneladas, e tinha um formidável poder de fogo. Suas maiores armas tinham projéteis de 40 centímetros e havia 9 delas, que foram usadas na Segunda Guerra Mundial e na Guerra da Coreia. Em 1958, ele foi removido para a frota de reserva americana, mas sua aposentadoria foi suspensa e ele foi reativado e modernizado para fazer parte da Operação Tempestade no Deserto na Primeira Guerra do Golfo. Wisconsin foi finalmente retirado de serviço em 1991 e levado para o Centro Marítimo Nacional de Norfolk, onde foi aberto como museu. No entanto, o Congresso americano ordenou que ele não seja alterado em nada que o impeça de voltar à atividade. Ele deve ser preservado em boas condições e a Marinha tem que ter um plano de reativação rápida se ele for necessário numa emergência nacional. A cidade de Norfolk tem uma história marcada e foi destruída várias vezes por inimigos ou pelo fogo. Em 1776, durante a Guerra de Independência, 3 navios britânicos entraram no porto e bombardearam Norfolk por cerca de 8 horas. Mais de 800 construções foram destruídas e a maior parte da cidade pegou fogo. Em 1804, a cidade ainda se recuperava quando outro incêndio destruiu 300 construções, causando grande impacto econômico. Durante a Guerra Civil, Norfolk foi tomada pelas forças da União. No Forte Monroe, muitos escravos escaparam das tropas confederadas e buscaram a liberdade na cidade que os acolheu. Escolas foram criadas e muitos aprenderam a ler e escrever pela primeira vez. Em 1907, durante uma revista naval em Sewers Point, na Foz do Rio, ficou claro que o porto tinha potencial como base naval. Em 1917, o estaleiro expandia rapidamente e, como resultado disso, a cidade de Norfolk também prosperava. A construção do Virginia Beach Boulevard em 1922, de Norfolk até a praia, colocou a cidade de Virginia Beach no mapa. Ele também era o resort mais acessível do estado. Construído durante os loucos anos 20, na época do Charleston, um prédio histórico se destaca: o Hotel Cavalier. Ele foi um dos primeiros hotéis de luxo construídos em Virginia Beach. Quando abriu as portas, em 1927, atraiu ricos e famosos.
Cada quarto tinha uma torneira especial de água do mar, que era tida como medicinal na época. E em cada quarto havia também uma torneira de água gelada, que vinha de uma caixa d'água de madeira no telhado, cheia de pedaços de gelo. E bem perto estava a praia, onde se podia aproveitar o sol por algumas horas, ou se abrigar embaixo de um guarda-sol. Virginia Beach é tão popular hoje quanto era há 90 anos. Mais ao norte está o Cabo Henry, de frente para a entrada da Baía de Chesapeake, onde 2 faróis alertam os navios sobre os perigos há 200 anos. O mais baixo dos dois foi o primeiro farol autorizado pelo governo dos Estados Unidos em 1792. Foi também a primeira construção federal sob a nova Constituição. George Washington, o primeiro presidente, teve um interesse ativo pelo projeto e ajudou a escolher o primeiro faroleiro. Este marco histórico foi construído com a mesma pedra usada na Casa Branca em Washington. Ele tem 8 lados e cerca de 30 metros de altura. O farol no topo era composto de 2 lâmpadas que queimavam óleo de peixe. Nos anos 1870, a segurança da estrutura causava apreensão, e um farol novo e mais alto foi construído ali perto em 1881. 100 anos depois, ele já era totalmente automático e ainda hoje está ativo. O Cabo Henry é uma homenagem de 1607 ao filho mais velho do rei Jaime I da Inglaterra, porque foi o lugar onde os primeiros colonizadores chegaram nos navios Godspeed, Discovery e Susan Constant, depois de cruzar o Atlântico. Para marcar a data e agradecer pela viagem segura, eles ergueram uma cruz de madeira simples antes de subir o rio, onde encontraram o povoado de Jamestown. A cruz de pedra foi erguida em 1935 pela Sociedade das Filhas dos Colonos Americanos e fica perto de onde se acredita ser o local original. Nos anos 60, ficou decidido que uma ponte seria construída sobre a Baía de Chesapeake. Ela também receberia 2 túneis, facilitando a passagem de navios grandes para Baltimore e outros portos. São 19 quilômetros de ponte. 2 túneis de 1,5 km, 4 ilhas artificiais, 2 pontes elevadas e cerca de 3 quilômetros de estrada elevada. Desde a inauguração, mais de 100 milhões de veículos já passaram pela ponte-túnel. A construção custou cerca de 200 milhões de dólares e foi financiada inteiramente pela venda de títulos da ponte, sem gasto de dinheiro público. A construção enfrentou condições climáticas severas, como furacões, e durante os 2 anos de construção, 7 trabalhadores morreram. Nos anos 90, a ponte foi ampliada para 4 pistas. Porém, ampliar os túneis foi considerado muito caro. Por lei, a ponte deve ser inspecionada e receber manutenção a cada 5 anos. Mas como isso demora 5 anos, o trabalho nunca acaba. A ponte liga a parte principal da Virgínia a uma península separada, que é ligada a Maryland ao norte. No lado leste, fica uma paisagem selvagem e bonita, especialmente as baías, as enseadas e os pântanos cobertos de grama. Correndo em liberdade no Refúgio Nacional da Vida Selvagem Chincoteague estão os cavalos Assateague. Diz a lenda que eles descendem dos sobreviventes de um galeão espanhol naufragado no século XVI. A manada tem cerca de 150 animais, e para manter este número, as éguas tomam injeções anticoncepcionais. As garças brancas vivem felizes com os cavalos, se alimentando dos insetos que os rodeiam. Esta cena pacífica é um excelente lugar para terminar esta viagem.